Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa próxima aula do curso Língua Portuguesa para Profissionais da Educação. Temos conversado sobre a nossa língua, mas nós ainda não havíamos entrado no estudo linguístico, das regras e das normas da língua. Para fazermos isso, vamos lembrar que a língua é estudada a partir de níveis de análise. E o primeiro nível de análise é a fonologia. A fonologia está ligada à produção sonora da língua, ou seja, fonologia é o estudo da língua correspondente à produção dos sons da língua. Dentro da fonologia, nós teremos explicações e teremos reflexões para regras e normas relacionadas a diversas questões da língua, entre elas as normas de acentuação gráfica. Nessa aula, vamos começar uma conversa sobre acentuação gráfica. No entanto, a acentuação gráfica demanda de um conhecimento de base sobre a produção dos fonemas, dos sons da língua. E os fonemas da nossa língua são formados pelo aparelho fonador. O aparelho fonador, que vai estar nos slides para vocês, traz as articulações. Quais são as partes do nosso corpo que podem nos ajudar a produzir os sons da língua? Ao falarmos disso, nós vamos entender que cada som da língua recebe o nome de fonema. O fonema é a menor unidade significativa da língua, unidade esta que é uma unidade distintiva. Se você observar os nossos exemplos, faca e vaca, você vai perceber que a mera troca do fonema V pelo fonema F faz com que as palavras tenham significados diferentes. É por isso que em alguns casos, como F e V, P e B, T e D, nós vamos chamar de fonemas pares mínimos. São aqueles fonemas cuja troca alterna o significado de palavras. Os fonemas da língua são muitos, e conforme nós já falamos também, eles são representados por convenção pelas letras. Lembremos que nós temos uma extensão de fonemas e poucas letras. No entanto, as poucas letras que nós temos formando o nosso alfabeto são responsáveis por representar, conforme uma convenção social, todos os sons que nós produzimos. No entanto, é comum que nós percebamos que não há correspondência entre o número de fonemas e o número de letras. Vamos perceber isso em algumas palavras. Por exemplo, a palavra soma é uma palavra com 4 letras e 4 fonemas. É uma palavra onde há a correspondência entre o número de letras e o número de fonemas. O mesmo não acontece, por exemplo, com a palavra táxi, na qual nós teremos 4 letras e 5 fonemas. Isso acontece porque a letra X representa 2 sons, que são o fonema XI, né? KS. Essa letra vai ser inclusive chamada de dífono, porque é uma letra representando 2 fonemas. O oposto também acontece quando nós percebemos palavras como chuva. Palavra chuva traz para nós 5 letras. No entanto, a pronúncia é de 4 sons. São apenas 4 fonemas. Isso nos leva a perceber que, ao contrário, em oposição ao dífono, nós teremos o dígrafo. O que é o dígrafo? O dígrafo é quando 2 letras se unem para representar um som. Na nossa língua é muito comum nós encontrarmos dígrafos, CH, LH, NH, RR, SS, sempre 2 letras representando um som. Em casos em que há a presença do dígrafo, é muito comum que nós tenhamos mais letras e menos fonemas. É importante que nós entendamos que
Existem encontros consonantais e existem dígrafos, tá? Qual é a diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo? O encontro consonantal acontece quando nós temos duas letras que representam consoantes, uma do lado da outra, e ambas são pronunciadas. É o caso de flauta e prato, onde eu pronuncio o FL de flauta e o PR de prato. Já o dígrafo acontece, como nós já dissemos, quando duas letras se unem para representar um único som. Essa é a diferença que vai fazer com que nós tenhamos, de um lado, o encontro consonantal e do outro lado, o nosso dígrafo. Existem também na língua os encontros vocálicos. O que são os encontros vocálicos? Encontros vocálicos são o caso em que duas letras representativas de sons vocálicos. E o que é som vocálico, Germano? O som vocálico é aquele som pronunciado sem que haja nenhuma interrupção do nosso aparelho fonador para a sua produção. O ar que sai dos nossos pulmões e passa pelas nossas cordas vocais, ele sai livremente pela nossa boca ou pelas nossas fossas nasais, pronunciando sons não interrompidos. A estes sons nós chamaremos de sons vocálicos, as vogais A, E, I, O, U. No entanto, para falarmos de encontro vocálico, nós precisamos saber que existem as vogais e existem as semivogais. As semivogais, pessoal, são sons vocálicos apoiados a outra vogal ou a uma consoante. Estes sons de semivogal, eles sempre são mais fracos do que a vogal, que é o centro da sílaba, e são sons que acompanham o som de outra vogal. As semivogais da língua portuguesa terão sempre o som de I ou o som de U, tá? E elas sempre estarão acompanhadas de uma outra vogal, de uma outra letra representante de vogal. Nesse caso, sempre haverá duas letras representantes de vogal, sendo que uma delas é a vogal e a outra é a semivogal. Quando isso ocorre, nós temos então um encontro vocálico ao qual nós damos o nome de ditongo. Ditongo é o encontro de duas letras que representam o som vocálico. No caso do ditongo, nós teremos sempre uma vogal e uma semivogal, tá? Pode ser que a vogal venha antes e depois venha a semivogal, ou vice-versa, que primeiro venha a semivogal e depois venha a vogal. No caso do ditongo, ele pode ser chamado de ditongo aberto quando ele é um ditongo pronunciado abertamente, o som aberto. É o caso de herói, é o caso de plateia, tá? E ele pode ser um som fechado, um ditongo fechado. É o caso de oi, é o caso de ui, são ditongos fechados. No caso de ditongo, que primeiro vem a semivogal, depois a vogal, ele vai receber o nome de ditongo crescente, tá? Ditongo crescente. É o caso, por exemplo, da palavra viu, tá? E nós temos o ditongo decrescente, que primeiro vem a vogal, depois a vogal. É o caso, por exemplo, da palavra oi. Tá bom? Nós teremos o tritongo. Tritongo é o encontro de três letras que representam vogal. No entanto, sempre semivogal, vogal no meio e a outra semivogal. É o caso de Paraguai, onde nós temos o A, que é a vogal, e o U e o I, que representam ali para nós a semivogal. E por fim, ainda dentro do encontro vocálico, nós teremos o nosso hiato. O hiato é quando duas letras representativas de vogal ficam lado a lado numa palavra. No entanto, ao ser separada em sílaba, essa palavra vai apresentar uma dessas vogais numa sílaba e a outra na outra sílaba, o que não ocorre no ditongo, já que ficam as duas na mesma sílaba. E o que é a sílaba? A sílaba é o conjunto de fonemas pronunciados de uma única vez.
Ou seja, quando eu, ao emitir uma corrente de ar, pronuncio um grupo de fonemas, esse grupo de fonemas forma uma sílaba. As sílabas da língua portuguesa sempre têm uma vogal como centro. A vogal é o centro da sílaba. Não existe sílaba sem vogal. E também não existe sílaba com mais de uma vogal. Lembrando que quando duas letras representativas de vogal estão numa sílaba, estamos falando de vogal e semivogal. As sílabas da língua portuguesa podem ser classificadoras de palavras. Portanto, nós teremos algumas palavras que serão chamadas de monossílabas. São aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. É o caso de paz, é o caso de meu, é o caso de nós. E nós temos palavras que são dissílabas, palavras que têm duas sílabas. Sofá, café, por exemplo. Temos também palavras que serão chamadas de trissílabas. São aquelas palavras que têm 3 sílabas, né? É o caso do nosso Paraguai, tá? E por fim teremos as palavras chamadas polissílabas. Palavras que têm 4 ou mais sílabas. Paralelepípedo, por exemplo. Além disso, é importante que percebamos que dentro de uma palavra haverá sempre uma sílaba que faz o papel de sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra tem sílaba tônica, uma sílaba mais forte, com exceção de algumas monossílabas. Na continuidade dessa aula, nós vamos falar das sílabas tônicas e sobre a acentuação gráfica das palavras baseada nas sílabas tônicas. Acompanhe as nossas aulas, estude o material gráfico e nós vamos aí conversando sobre a língua.